Bem-vindos ao canal Arquitetura em Movimento. Eu sou Nayara Pires, professora de arquitetura, e hoje eu tô aqui para falar sobre um tipo de arquitetura flexível, que são os projetos de containers. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e no final desse vídeo compartilha com todos os seus amigos. Mas antes de começar, eu quero deixar claro que containers é sim um tipo de projeto flexível, e por isso eu trouxe aqui o meu livro Flexibilidade e Arquitetura em Movimento, que eu desenvolvi através de muito estudo para desmistificar o que é de fato a flexibilidade na contemporaneidade. E aproveitando, se você ainda não tem meu livro, acesse o site das melhores livrarias do Brasil, como Amazon, Americanas, Curitiba, Cultura, entre outras, e já faça a sua encomenda. E eu sei que tem muita gente que acha lindo esse tipo de construção e que adoraria viver numa casa container, mas vive se perguntando: eu vou viver numa lata? Será que não esquenta muito? Será que não é muito pequeno o seu espaço físico? Será que não tem risco de contaminação? E esse tipo de pergunta é completamente normal. Mas o que você precisa saber antes de construir uma casa container? Mas antes de falar sobre passo a passo das etapas de produção desse container, eu quero deixar claro que ele pode sim ser sustentável, mas tudo vai depender do tipo de material que vai ser usado, onde ele vai ser inserido e do seu tratamento como um todo. Containers instalados em regiões mais frias podem ser mais sustentáveis, porque ele não vai precisar do auxílio do ar-condicionado. Já os que são instalados em regiões mais quentes, é legal colocar sobre uma área sombreada, ou pensar num telhado verde, ou algumas ferramentas que podem auxiliar no conforto térmico. É importante dizer que qualquer container precisa passar por um processo de tratamento e ser muito bem pensado as suas aberturas de portas e janelas para que haja ventilação dentro desse módulo. Mas agora vamos lá. E a primeira coisa que você precisa saber é que o container também tem RG. Todo container, quando ainda está no porto, possui um registro, que é o RG, que é a identidade desse produto. Ou seja, ele mostra toda a trajetória desse módulo, por onde ele passou, quais foram os países e o que ele carregou dentro dele. Containers que carregaram produtos químicos, por exemplo, não podem ser transformados em arquitetura, porque as suas toxinas podem causar danos à saúde, mas tudo isso é verificável pelo RG desse container. Então vamos para o segundo ponto, e agora a gente vai falar sobre os tipos de containers e o tamanho deles. E nós temos vários tipos de containers, mas aqui a gente vai falar sobre os mais usados na arquitetura, que são o Container Dry Standard e o Container Dry High Cube. O Container Dry Standard ele é fechado em todos os lados e aberto em só um canto menor. E antes de ser reaproveitado na construção civil, geralmente ele carrega roupas, carros, utensílios e mobiliários. E o Container Dry High Cube, ele é igual ao Standard, só que o que muda é a sua altura, que é um pouco maior. Cada tipo de container pode ser feito de diversos tamanhos, e a medida dele é dada em pés. Pode ter de 20, 30, 45 e 53 pés. No container de 20 pés, a medida varia de 6 metros por 2,40. E o que muda do Standard e do High Cube é somente a altura, já que o Standard tem 2,59 de altura e o High Cube possui 2,89. O container de 40 pés tem medida de aproximadamente 12 por 2,43 e o que muda é a altura, assim como o de 20 pés. Na versão do Container High Cube, ainda existe duas outras medidas, que são o de 45 pés e o de 53 pés, que são menos comuns. O container de 45 pés tem medida aproximadamente de 13,70 por 2,43 e altura de 2,89. Já o de 53 pés tem medida de aproximadamente 17 por 2,43 e altura de 2,89 também. Todas essas medidas são medidas do lado externo, mas quando a gente vai ver a medida do lado interno, a gente tem que contar que as faces do container têm aproximadamente 7 centímetros. E quando a gente coloca revestimento, ele vai para 10, então a gente precisa calcular. Se uma medida tem 2,43, lá dentro ele tem 2,33. E agora vamos falar do terceiro ponto, que é o transporte desse container. Para você usar esse container, ele precisa se deslocar do porto até o seu endereço de obra ou do porto até a empresa que vai fazer a transformação desse container para ele ficar habitável.
E é legal você contratar essa empresa para que ela faça todo esse processo, já que ela vai obedecer uma legislação, vai obedecer um horário específico para o transporte desse container e também ela possui veículos que são apropriados para esse tipo de carregamento. Quarto ponto, e você deve estar se perguntando o que a gente tem que fazer para tornar um container habitável. E é isso que a gente vai fazer agora. E a primeira coisa é a preparação do terreno. Antes do container chegar na sua obra, é preciso que o seu terreno já esteja pronto. Tem muita gente que acha que é só chegar lá, colocar o container que está pronto, mas não é bem assim. Essa etapa envolve fundação, terraplanagem e infraestrutura. Primeiro é preciso fazer o corte e aterro para o nivelamento desse terreno e depois retirar a camada superficial de terra solta. Após a fundação, é realizado um concreto armado, que pode ser bloco sob estaca, sob sapata ou sob radier. Quando a escolha são blocos sobre sapatas, são colocados 4 pontos de apoio nas laterais desse container e outros 2 no meio para dar sustentação para esse módulo. Simultaneamente, toda a infraestrutura de esgoto, de hidráulica e de elétrica já é feita anteriormente para que quando chegue esse container seja acoplado. Outro ponto é a fabricação do container. Quando ele chega do porto, ele chega cru, impossível de ser habitável, de ser usado. Então ele passa por um processo de transformação de serralheria, pintura, acabamento, entre todas as outras coisas, para se tornar habitável. E geralmente tudo isso é feito por empresas que são especializadas na produção da arquitetura em containers. O container passa por um processo anticorrosivo com lixamento na superfície e com aplicação de um primer. Isso serve para higienizar e acabar com as toxinas. E nesse momento também já é feita toda a abertura, como janelas e portas, seguindo a especificação do projeto arquitetônico. E após isso, é preciso cuidar de alguns fatores, como por exemplo, o conforto térmico e o conforto acústico. O container é feito de aço cortêi, logo ele é um condutor de calor, diferente das construções tradicionais, certo? Mas por isso que a gente tem ferramentas para tornar ele mais confortável na hora de habitar. No Brasil, existem 3 materiais usados para essa finalidade, que é a lã de PET, a lã de vidro e a lã de rocha. A lã de PET é a mais leve e a mais limpa, só que ela é a menos eficiente, então ela é indicada só para o tratamento acústico dentro desse container. A lã de vidro tem melhor isolamento térmico e é a segunda mais leve, que deixa isso mais fácil de trabalhar, e é muito utilizada em forro de drywall. Já a lã de rocha é a mais pesada e por isso fica mais chatinha de trabalhar, mas é a que tem melhor isolamento acústico. E tem uma inovação no mercado que é a 3TC, só que ela não tem isolamento acústico, ela só tem isolamento térmico, e isso faz com que, se você quiser ter eficiência no seu projeto, seja necessário usar ainda um material auxiliar. O que muita gente não sabe é que, além da gente trabalhar com o isolamento acústico e isolamento térmico, a gente precisa trabalhar também com o isolamento elétrico. O container precisa ser aterrado, porque como ele é feito de estrutura metálica, ele fica mais suscetível a raios. Quando são instalados os chuveiros, é importante que os disjuntores sejam do tipo DR, porque em caso de um curto-circuito, essa ligação cai automaticamente. É bom saber que antes de serem feitas as instalações elétricas e as hidráulicas, a estrutura da parede já vai estar montada, para depois de tudo isso receber esse fechamento. E é isso que a gente vai falar agora, sobre os revestimentos internos. E quando chega nesse momento é porque a gente já está acabando a obra. E para fechamentos de parede a gente tem OSB, drywall e PVC. O mais usado, tanto para forro quanto para essas paredes, é o drywall, que é muito conhecido por ser o gesso acartonado, que é feito com estruturas metálicas e um gesso que é muito resistente, que pode deixar o ambiente super sofisticado. Já a placa OSB consiste em lâminas de madeira de reflorestamento que são instaladas todas na mesma direção. Sua vantagem é que tem baixo impacto ambiental, mas ele tem uma pegada bem mais rústica. E por último a gente tem o PVC, que é um material oriundo do plástico com baixo custo e que é instalado régua por régua, uma ao lado da outra. Esse tipo de acabamento, ele não suporta grandes impactos. Ele dispensa pintura, mas a sua estética pode não ser muito agradável. Gente, e depois de passar por todo esse processo, o container precisa dos mobiliários, que aí segue o padrão tradicional, da construção convencional. Você pode recorrer a um marceneiro ou os móveis planejados. Mas o que é importante saber é que nesse tipo de mão de obra ele precisa ser especializado,
Porque como vai ser fixado num drywall, a bucha e a mão de obra precisa ser pensada. Em conjunto com tudo isso, é muito legal você pensar no paisagismo desse projeto, de modo que valorize todo esse terreno, e também nas cores que você vai utilizar, de modo que mostre a sua personalidade. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, não esquece do like, de se inscrever. Um super beijo e até semana que vem.